Sobre rejeição materna, muitas das vezes a rejeição não vem como forma explícita. Ela vem como uma forma de negação, de conexão e afeto. Hoje eu venho falar sobre um assunto muito pertinente na nossa sociedade, mas que muitas vezes ninguém tem coragem de dizer. Nem todo mundo teve afetividade vindo da parte da mãe. Nem todo mundo teve mãe presente. Nem todo mundo cresceu em um lar estruturado. E aqui eu não quero falar com olhar de julgamento, nem com olhar de vitimismo, mas com olhar de solidariedade e com olhar de empatia, por quem não viveu esse processo. A gente sabe também que somos incentivados pela mídia e pela sociedade todas as vezes que tem datas comemorativas a encarar um papel, a construir uma narrativa que não foi posta no nosso desenvolvimento infantil e durante a nossa vida. Só que eu quero falar aqui para vocês o que é que acarreta, os sintomas que acarreta a partir do momento que você sofre essa rejeição materna, tá? E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui para vocês é sobre frieza emocional. Falta de demonstração de afeto, distanciamento físico e falta de empatia. A gente sabe que na psicologia existem dois papéis importantes assim que a criança nasce, que é o papel da mãe e o papel do pai. Geralmente a mãe, ela vem com o lado afetivo, ela vem com o lado do acolhimento, de validar as emoções, de trazer segurança emocional. E quando uma mãe está impossibilitada de trazer isso, quando ela não pode exercer esse papel, ela vai influenciar negativamente a questão da trajetória emocional desse filho, até o momento que ele ressignificar isso e mudar esse padrão, tá? E quando a gente fala de frieza emocional, é essa falta de demonstração de afeto, de dizer realmente, né, o quanto você gosta, o quanto você ama, o quanto você está junto, o quanto ele é importante, o quanto também, apesar dos erros, você está ali para acolher, você está ali para mostrar o caminho, para ele se sentir seguro, para ele se sentir confiante. Então, muitas vezes, a pessoa não teve essa questão de pertencimento, né, de pertencimento de afeto. Porque, vindo da parte da mãe, veio a frieza emocional. Muitas das vezes essa mãe não teve estrutura e terminou passando esse contexto para o filho. Outra questão também é as críticas constantes, né? Infelizmente, a gente vê muitas vezes, muitas mães criticando demais os seus filhos, né? Chamando por apelidos, ou colocando para baixo, ou soltando praga, ou falando coisas que dentro daquele filho ele pode não demonstrar, mas dentro dele começa a virar um turbilhão, ele começa a sentir para baixo, começa a não se sentir pertencente e quando ele chega lá fora, ele é o próprio crítico dele. Porque se dentro do ambiente dele ele só recebe crítica, só colocam ele para baixo, como é que ele vai se sentir lá fora? Então aqui, gente, é como eu estou falando para vocês. É necessário, antes de você conceber um filho, você estar bem emocionalmente, psicologicamente, porque dependendo do seu estado emocional, vai passar para a criança, vai passar para o bebê. E o bebê, quando está dentro da barriga da mãe, ele já começa a ouvir, ele já começa a sentir o estado da mãe, ele já consegue ver se ele vai ser bem recebido, se ele vai ser bem aceito, ou se ele vai ser um peso, ou se ele não foi programado, se ele já está tendo sentimento de rejeição dentro do ventre. E isso vai acatar experiências para ele traumáticas na juventude e na fase adulta, até ele reconstruir. Tem também a questão da negligência emocional. Ignorar as necessidades emocionais, validando apenas as necessidades físicas. O que é que isso quer dizer? Muitas das vezes também a mãe até elogia, até ela faz essa questão de pertencimento, mas de repente quando o filho tem uma conquista, tirou notas boas,
Ah, você se saiu melhor. Então, quando ele faz, ele é até visto e elogiado. Mas quando ele expressa as emoções, muitas das vezes ele é ridicularizado. E aqui eu estou falando também com o contexto masculino. Quando é realmente um menino, se torna até mais complicado demonstrar o afeto. Se tá chorando, engole o choro. Homem não chora. Bora, levanta, levanta para cair de novo. Então, assim, são situações que acontecem que a pessoa não é validada emocionalmente de uma forma segura. Então ela aprende a achar que quando ela sente é ridículo. Então ela começa a esconder o sentimento, ela começa a se isolar, ela começa a ser uma criança fechada, porque nas vezes que ela tentou ser autêntica, demonstrar o sentimento, o afeto, a mãe não validou, tratou como nada ou tratou como algo banal. Tem também a questão da inconsistência. Uma hora a mãe está bem, outra hora ela está mal. Uma hora ela dá amor, outra hora ela dá crítica. Então na cabeça da criança fica uma confusão, fica um turbilhão. Ele não sabe se ele confia ou se desconfia, se ama ou se não ama. E aí fica com essa dúvida constante, e essa dúvida ele leva para o mundo. Ele leva para os relacionamentos, ele leva para a questão da sociedade, da escola, dos amigos, do ambiente afetivo. Ele não consegue ser seguro, ele não consegue ter um eixo. Ou ele está para um lado ou ele está para o outro, porque ele não teve esse eixo dentro do lar. Tem também a questão da inversão de papéis, né? Tem muita questão que às vezes a gente vê uma criança fazendo papel de adulto, tomando responsabilidades dentro do lar que não compete a ela. Justamente porque muitas das vezes a mãe está cansada, a mãe trabalha, não tem tempo, não tem energia, tem que ter outras coisas para fazer. Mas ainda assim, por ele carregar essa carga de fazer coisas que não competem à idade dele, ele se torna uma pessoa muito responsável antes da hora. Ele não consegue brincar, ele não consegue relaxar, curtir a fase dele de criança para quando chegar no momento certo, ele ter as responsabilidades que cabe a um adulto. Então essa questão da inversão de papéis a gente vê também muito frequente hoje em dia. E aí eu quero falar também para vocês que por conta disso pode acarretar várias situações estressantes na vida de uma pessoa. Ela pode desenvolver baixa autoestima, necessidade de validação, dificuldade nos relacionamentos, transtornos psicológicos e pode também desenvolver um vazio interior. Nessa questão da emocional, a baixa autoestima e a necessidade de validação é muito presente. Muitas das vezes a pessoa não sabe que essa baixa autoestima dela, que essa falta de conexão, que essa necessidade de validação, de ser visto, de ser acolhido, de ser amado, às vezes é o que ela não teve dentro do ambiente dela, foi o que a mãe dela, infelizmente, não pôde proporcionar. Então ela vai para os relacionamentos com muita sede ao pote. Ela, de repente, se ela foi uma pessoa que foi invalidada pelo sentimento dela, ela começa a se tornar uma pessoa mais fria, mais isolada, resistente ao toque, porque ela acha que toda vez que ela demonstra afeto e sentimento, isso vai repelir o outro. Ela vai parecer que é besta, vai parecer que é menos, mas às vezes ela queria um abraço, um aconchego, um carinho, um cuidado. Dizer, eu gosto de você, eu quero estar com você, você é importante para mim. Mas porque ela nunca ouviu isso, se ela ouvir de outra pessoa vai soar estranho para ela. Ela vai ficar em dúvida, ela vai dizer, será? Porque ela não teve isso, tá? E muitas das vezes também, se ela não for resistente ao toque, ela vai com muita sede ao toque, ela é muito de pegada, de abraço, de beijo, essa ânsia, essa intensidade, porque ela não teve isso na infância. Tem também a questão, né, da dificuldade nos relacionamentos e dos transtornos psicológicos. Transtorno de vários tipos, transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade evitativo. Tem também a questão da depressão, sentimento de insegurança, né? Tem maior predisposição a uma depressão. E aí pode acarretar vários transtornos, porque isso não foi trabalhado. A gente não esquece das experiências. As experiências elas ficam entranhadas no nosso inconsciente.
até a gente poder trabalhar, até a gente poder ressignificar, até a gente poder dar a volta por cima nesse processo. E tem também a questão do vazio interior. Aqui a gente vai para a parte espiritual. Parte espiritual não como religião, mas porque você, justamente esse buraco que não foi preenchido, essa lacuna que ficou faltando, você vai tentar preencher com coisas, com fama, com dinheiro, com status, com relacionamento, com corpo, com tudo aquilo que faça validar você. Mas você não tem que ser validado pelo que você faz. Você tem que ser valorizado e validado por quem você é. Porque se você for fazer as coisas para chamar atenção, você vai até chamar, mas você vai chamar atenção para o lado errado. Porque as pessoas só vão gostar de você no momento que você tem. No momento que você deixar de ter, você não vai ter mais pessoas ao seu redor, porque elas não estavam interessadas na sua essência, em sim no que você faz. Então, esse vazio interior que não foi preenchido, que não foi elaborado, ele pode ser preenchido por algo maior, por uma força interna, psíquica, que é algo espiritual, através do autoconhecimento, através do autocuidado, através de você se maternar, de você ser a mãe que você não teve. Lá na psicologia analítica, a gente vê também a questão que você pode desenvolver a mãe psíquica. A mãe psíquica que você não teve. Dá afeto para você, dá carinho, dá validação. Reconhecer que sua mãe não pôde entregar para você essa afetividade. Que sua mãe não teve estrutura para ser mãe. Que não é porque ela é uma má pessoa, mas simplesmente porque ela não teve isso. Ela não sabe o que é isso. Então como é que ela vai dar algo que ela não teve? E aí você começa a se reconstruir, tá? Existe esse momento que você precisa se consolidar, mas é no momento interior, é no momento de silêncio que você precisa começar a desenvolver essa mãe psíquica dentro de você, para que você consiga se estabilizar emocionalmente. Tem também a questão, que eu quero falar para vocês sobre os caminhos de superação. Existe superação enquanto há vida, há esperança, mas depende de você. O primeiro passo, como um caminho de superação, é a psicoterapia. A psicoterapia é muito bom porque ali você vai investigar padrões, você vai colocar para fora muitas coisas que você nem imagina que estão dentro de você. Você vai ser orientado por um profissional que vai dar um norte, vai fazer você se escutar, porque é muito importante. Hoje em dia as pessoas não se escutam. E aí, a partir do momento que você vai se escutando, se tratando, você vai reconhecendo padrões e você vai vendo que você pode se dar esse afeto que você não teve. Tem também a questão do autoacolhimento, muito importante. Então, assim, se você não aprendeu isso, você pode aprender aos poucos. Não pense você que você vai se tornar confiante do dia para a noite. Não pense você que você vai ser seu amigo, seu melhor amigo de um dia para a noite. São pequenos passos. Você fez coisa hoje construtiva, você cuidou do seu corpo, você fez uma meditação, você fez uma caminhada, você olhou para padrões hoje. Já é um ponto importante. E aí você vai escrevendo isso. Para quem tem dificuldade de verbalizar, escreve. Poxa, hoje eu cuidei de mim, hoje eu cuidei do meu corpo, hoje eu me alimentei melhor, hoje eu cuidei das minhas feridas emocionais. Então, cada passo que você vai fazendo vai te dando mais motivação de você se autocuidar, se automaternar, rever seus princípios, seus valores. E aí você vai tendo uma base interior muito grande para você se desenvolver e crescer na sua vida. Tem também a questão do reconhecimento da história da sua mãe. É muito importante, depois que você passar por esse processo de cura, de transformação, você investigar também a linhagem, saber que o que foi feito não foi de uma forma, muitas das vezes, por querer ou por punitiva. Muitas das vezes, como eu falei para você, essa mãe, ela não teve essa bagagem, ela não teve estrutura, ela não idealizou como é que seria essa gestação. E aí aconteceu, tá?
E quando aconteceu, respingou sim em você, mas agora você é um adulto e pode ressignificar. E pode entender também que se sua mãe não pôde lhe dar esse afeto, você pode lhe dar esse afeto. Sem olhar de julgamento, sem olhar de crítica, com olhar de respeito, tá? Se você também passou por dinâmicas abusivas, por dinâmicas de abusos físicos, abusos psicológicos, você não é obrigado a conviver, você pode respeitar, mas obrigado a conviver não. Muitos religiosos também, eles confundem essa questão, né? Eles falam de honrar pai e mãe, mas eles esquecem que muitas das vezes honrar pai e mãe não significa acatar tudo que a mãe ou o pai quer. Significa não desampará-lo na velhice. Dar uma assistência no que for preciso, mas se aquela dinâmica está te adoecendo, está te colocando para baixo, está acabando com a sua saúde mental, você não é obrigado a estar naquele ciclo. Você pode sair daquele ciclo para se cuidar, para se tratar, para se curar, e você pode dar assistência naquilo que você pode dar e naquilo no que é preciso, tá? Então a gente precisa estabelecer essa ideia, porque muitos filhos também, eles ficam com aquele olhar de peso, de julgamento. Poxa, eu preciso honrar o tempo inteiro, mas ele esquece o que é o significado de honrar. Honrar não é baixar a cabeça para tudo. Honrar não é dizer sim para tudo, é colocar limites também. Eu vejo diariamente pessoas que têm dinâmica tóxica, né? Que existe a dinâmica de a pessoa ser sobrepujada, porque tem que acatar, porque tem que dizer sim para tudo, porque tem que obedecer em tudo. E não é assim. A gente, quando se torna adulto, a gente escolhe o que é melhor para nossa alma, para nossa essência, mas sempre com olhar de respeito, também se colocando no lugar do outro. Mas, repito, se aquela dinâmica está me adoecendo, está acabando com a minha saúde mental, eu não sou obrigado a conviver, certo? E aqui também eu quero falar para vocês, né, que essa ressignificação é possível, tá? Quero dizer que você não é o único que passa por essa situação. Existem muitos casos na família brasileira de pessoas que não tiveram esse afeto, esse acolhimento, essa validação. Se a mãe também desenvolver um transtorno psicológico, isso se torna ainda um pouco mais agravante, né? A gente vê hoje em dia, muitas das vezes, a mãe que ela não trabalhou a autoestima dela, o autopertencimento. Às vezes ela quer competir com a filha, às vezes ela quer colocar a filha como menos. E isso não é por ruindade, gente, é um transtorno psicológico. Se eu fosse falar aqui uma série de transtorno psicológico, era outro tema, era outra pauta, tá? São coisas sérias que a gente precisa falar, tá? Do mesmo jeito que existe o respeito que tem que existir pela figura materna e paterna, independente se eles puderam ser mãe ou pai ou não, existe também o respeito pelos filhos, pela decisão dos filhos, né? Por querer cada vez mais também que ele encontre o caminho que ele precisa seguir. Porque na realidade os pais, ele traz os filhos para o mundo, não é para que o filho seja uma possessão dele. Ele traz o filho para o mundo para desenvolver empatia, amor, afetividade, para mostrar o caminho. Mas aquele filho vai ter que construir sua vida. Aquele filho vai ter que construir a sua vida de acordo com o que a essência dele pede. E muitas das vezes não vai poder estar colado com aquele pai. Ele vai poder constituir família se ele quiser. Ele vai poder constituir profissional, o profissional dele se ele quiser. Ele vai fazer aquilo que compete ao que está escrito para ele, para a vida dele. Então, não é possessão. O filho não é meu. Eu gerei ele, mas ele foi criado para que ele venha desenvolver a essência interior dele e ser quem ele é. Porque o amor, ele não é possessão. Ele não é sobrepujar. Ele não é humilhação. É totalmente diferente esse contexto do amor que o mundo ensina. E é isso que eu quero transmitir aqui, tá? E também na parte espiritual, né? Eu gosto de falar sempre que tem uma parte, né, bíblica que fala que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho no seu ventre, eu não me esquecerei de ti. O que é que isso significa? Possa ser que uma mãe pode até esquecer de um filho dentro
do seu ambiente, ou pode existir uma rejeição dentro do ventre materno, mas ainda que isso aconteça, eu nunca me esquecerei de ti. Ou seja, existe uma força maior que nos guarda, existe uma força maior que nos protege, e você pode dar o nome do que você quiser. Pode dar o nome de Deus, de universo, pode dar o nome do que você quiser, contanto que seja para cura emocional, que seja para aconchego, que seja para acolhimento. A parte espiritual também, ela pode nos dar um conforto. Ela pode trazer um significado, uma assistência que a gente não teve lá atrás. E aí pode encorajar também, trazendo força, trazendo autoconsciência, encorajamento através de palavra, quando a gente se abre para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não é palpável, ele não é físico. Não tem como comprovar, tem como sentir, tem como perceber, mas você tem que estar aberto para isso. Se você estiver dentro de você todo obstruído, se você estiver dentro de você em ruínas, fica difícil você enxergar algo além desse mundo material, tá? Então o conceito é esse, a reflexão é essa. Espero que vocês consigam refletir e entendam. Você não está só nesse processo. Várias pessoas já passaram, várias pessoas estão passando e é possível a ressignificação.